Amazonia, it took 5.5 hours in a jet plane to fly across. It is almost as much as flying, say, from Chicago to San Francisco. It's about the same. So people don't understand this, how huge Brazil is. Essa é uma afirmação que acaba um pouco com essa boba discussão que estão fazendo que o Brasil cresceu a sua produção à custa dos seus recursos naturais. É mentira. O Brasil cresceu a sua produção porque ele soube recuperar um bioma degradado que é degradado aqui na África e na Ásia. Lá tem cerrado também. Mas se a preocupação com o meio ambiente não explica a marcação cerrada que o Brasil vem sofrendo, o que explica? Em 2009, tivemos uma pista dessa motivação no documento Farms Here, Forest There. Fazendas para nós, floresta para eles. Que era um trabalho da Associação dos Fazendeiros Norte-Americanos. Eles contrataram uma equipe muito competente que tinha servido ao governo Clinton lá no Tratado de Quioto. Farms Here, Forest There. Fazendas aqui, florestas lá. Que é o quê? Uma orientação para o governo norte-americano pressionar a produção agrícola brasileira com uma espécie de tributo ambiental. Ou seja, criar uma legislação tão forte que gere um custo para a agricultura brasileira. Onde os Estados Unidos demonstram o quanto eles ganham enquanto a gente preserva. Porque eles produzem, eles exportam, eles não têm nós como nosso produto como concorrente no mercado externo, principalmente o mercado asiático, que é um dos maiores. A estratégia é o financiamento de ONGs e de organizações que pressionam o governo e a mídia pela aprovação de leis que impeçam o aumento da produção brasileira. A proposição do estudo é clara. Aumentar a proteção às nossas florestas significa prejudicar a produção do Brasil e, consequentemente, beneficiar a americana. No ano 2000, a agricultura brasileira exportou 21 bilhões de dólares. 20,6, 21 números redondos. No ano passado, 20 anos depois, 100,8 bilhões de dólares. 5 vezes mais em 20 anos. Nesse período, nós tivemos aquela crise financeira de 2008, 2009, 2010, em que o comércio mundial despencou. O agro brasileiro não. Cresceu 5 vezes. O que é isso? Eficiência, competitividade, competência. Se você aumentou exportações, alguém perdeu o mercado. Quem perdeu o mercado não ficou feliz com você. Mais recentemente, isso já em 2017, eu não era mais ministro, mas participei de um jantar na Embaixada da China. Estava lá o presidente da Câmara, na época o Rodrigo Maia, e um representante do governo, que era o governo do Michel Temer. E o embaixador puxou um celular, mostrou, disse: olha, ministro, falando comigo, a China vai depender cada vez mais do Brasil. Eu entendi o que ele queria dizer, mas eu disse: fale aí para o presidente da Câmara, embaixador. O que ele queria dizer é o seguinte, é que a segurança alimentar da China dependia cada vez mais do Brasil, da nossa produção de grãos e de proteína. Então essa é a força do Brasil. Isso gera um desconforto lá fora, do ponto de vista comercial. Sempre gerou e gera cada vez mais. O mundo hoje depende do Brasil. Eles ficam loucos de raiva com isso. E aí começam a jogar pedra. O problema do desmate é um problema de crime, não é do produtor. Ninguém desmata a Amazônia para produzir 1 grão de soja. No Brasil, uma única safra basta para alimentar 5 vezes a população brasileira. Nossa agricultura produz, em um só ano, o suficiente para 1 bilhão de pessoas. O que é que isso incomoda os produtores americanos e europeus? Incomoda da seguinte forma. Primeiro, o Brasil tem uma agricultura muito competitiva. Então vai subtraindo o mercado dos americanos e europeus. Esse é o primeiro problema. Você subtrai mercado da carne, da proteína, do grão, do milho, da soja. Qual o segundo problema? O segundo problema é que, além de subtrair mercado, você derruba o lucro. Por quê? Porque com preços melhores, você derruba os preços internacionais. Então o americano, o agricultor americano e o europeu olha e diz: ó, esses caras já me tiraram a parte do mercado. Agora eles estão derrubando a minha lucratividade, porque
estão derrubando os preços. E o terceiro problema, o governo americano, francês ou holandês olha e diz o seguinte: estão obrigando a gente a gastar mais com subsídio. Você entendeu como é que se integra a ideia de que a agricultura brasileira prejudica a agricultura europeia e americana? Por causa disso, tira mercado, reduz lucro e aumenta o subsídio que eles são obrigados a oferecer. Então, diante disso, eles vão para cima mesmo, não tenha dúvida nenhuma. Quando a gente alega que essa agricultura é uma agricultura que não é benéfica para o meio ambiente, na verdade a gente tá observando o exercício de interesses protecionistas, anticompetitivos, com o argumento de que seria um problema ambiental. Na verdade, não é. Em junho de 2019, depois de 20 anos de negociações, um acordo de livre comércio entre a Europa e o Mercosul foi assinado. Seria o maior acordo na história da União Europeia, economizando cerca de 4 bilhões de euros em tarifas para os exportadores. Mas, graças à interferência de países como França e Irlanda, talvez o acordo nunca entre em vigor. A estridência francesa foi tanta que a revista Forbes publicou uma matéria chamada O Veto de Macron ao Mercosul, perguntando se os incêndios na Amazônia são, na verdade, uma cortina de fumaça para o protecionismo. Só a França recebe 7,35 bilhões de euros em subsídios por ano, mais do que qualquer outro país. Ninguém quer perder esse subsídio. E Macron começou a ser pressionado pelos agricultores franceses na questão do acordo com o Mercosul. Los agricultores franceses recibieron el sábado con silbidos al presidente Emmanuel Macron, que visitaba el Salón de la Agricultura de París. Los productores se mostraron preocupados por un posible acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Los ganaderos franceses temen en particular que Europa importe más de 70.000 toneladas anuales de carne bovina sudamericana. Well, why did the French go into it then? Well, to protect their inefficient farmers from commercial competition. O agricultor europeu e americano não é propriamente um agricultor de mercado. A agricultura europeia não é uma atividade de mercado. Ela é uma atividade semi-estatal. O agricultor europeu é quase um funcionário público. Ele recebe tanto subsídio do tesouro dos países europeus que, para ele, o mercado é uma coisa secundária, porque, independentemente do preço do que ele produz, o governo vai garantir a diferença. Garante o preço do leite, garante o preço da vaca, garante o preço da beterraba, da uva, do queijo. Tudo isso é garantido pelo Estado, com o subsídio. O americano vai no mesmo caminho. Aí entra uma agricultura tropical, baseada em disponibilidade de terras, de água e de conhecimento de tecnologia fornecida pela Embrapa, com uma classe de produtores bastante experiente, que vai expandindo a produção numa área nova que é o Cerrado. Quem briga com a gente não são países, são empresários, são comerciantes, disfarçam-se, né? Pela conversa do presidente, etc. Mas a competição se dá entre empresas. As empresas brasileiras de alimento passaram a se tornar muito competitivas, oferecendo um bom produto, né, por preço mais barato que os nossos concorrentes. Carnes, por exemplo, carne de gado, carne de frango, né? Agora carne de suíno, fora grãos. O Brasil hoje coloca uma carne de qualidade muito mais barata lá na Europa do que a carne que eles costumavam comprar, que era da Irlanda. Você acha que o produtor irlandês está feliz com esse crescimento do Brasil? Que consegue produzir uma carne melhor que a dele, num custo muito menor, e a carne chegar na Europa ainda competitiva? Não tenha dúvida nenhuma que eles vão para cima. Eu vi uma vez, lá numa cidade dos Urais, na Rússia, estava havendo uma reunião dos BRICS, e a presidente Dilma foi ter uma conversa com o presidente Putin, da Rússia, e eu acompanhei a conversa. E lá, pelas tantas, ele diz: olha, Dilma, nós vamos ampliar os nossos contratos de fornecimento de alimentos com o Brasil e com a Argentina, porque nós não queremos depender de segurança alimentar de países que submetem a Rússia a sanções. Então não pode ter ingenuidade e achar que não tem problema. Ah, vai ser ocupação militar? Não. É uma ocupação diferente. A ocupação é a ocupação
econômica, é você imobilizar o patrimônio, a fronteira agrícola, a fronteira mineral. Essa é que é a situação que está em jogo, na minha opinião, ali na Amazônia, que vai dar muito trabalho ao Brasil, trabalho diplomático e trabalho na área de defesa também. Em 2016, um relatório do Programa Ambiental da ONU já apontava: metade da terra protegida na América Latina e Caribe fica no Brasil, que é a maior rede de área terrestre protegida do mundo. Um relatório da OCDE afirma: o Brasil se tornou um dos maiores contribuintes no aumento de áreas sob proteção ambiental. Entre 2003 e 2008, foi responsável por mais de 70% das novas áreas terrestres colocadas sob proteção. E em todos os comparativos ambientais, o Brasil se sai melhor que os países que querem ensinar a conservar a natureza. O Brasil estava sendo sabotado economicamente com a desculpa de proteger o meio ambiente. Aqui foi cortada uma cena que está presente apenas na versão estendida. Assine por apenas R$10 mensais e libere agora este conteúdo. Lembrando de previsões que falharam, de outras Gretas com as mesmas mensagens e de outros apocalipses que não aconteceram, das famílias prejudicadas em sua subsistência, os índios removidos de suas terras, as crianças enterradas nos infanticídios, o país impedido de progredir, a fome supostamente combatida, os adolescentes prejudicados psicologicamente, a mídia dando capas de jornal ao alarmismo. Todos receberam a mesma resposta: é pelo bem do meio ambiente. E os autores dessa resposta nunca deram um bom exemplo na preservação de seus jardins, e que têm muito dinheiro a ganhar com a pobreza de seus vizinhos. O jardim sempre foi uma